Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana Teodoro, eu sou jornalista, faço parte da assessoria que presta serviços para o Hospital de Olhos de Palmas. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além da Visão. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre da doutora Lorena Dupin, ela é retinóloga. Seja muito bem-vinda, doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada Mariana, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui hoje. Para quem não sabe, a doutora Lorena ela faz parte do time excepcional do Hospital de Olhos de Palmas e hoje ela vai estar aqui falando um pouco sobre retina, que é uma das principais estruturas dos nossos olhos. E a gente também vai estar falando um pouco sobre a carreira profissional dela dentro da oftalmologia. Eu só queria lembrar para você que está nos acompanhando para se inscrever no nosso canal, clica nesse botão vermelho, ativa também as notificações aqui nesse sininho que está embaixo do vídeo, porque assim você não vai perder nenhuma novidade. E além disso, você também pode seguir a gente lá nas redes sociais no @HOPalmas. E aí, vamos começar mais um episódio? Vamos lá, tô preparada. Para começar o nosso bate-papo, eu queria que a senhora se apresentasse um pouco, falasse um pouco mais de você pra gente. Bom, meu nome é Lorena, né? Eu nasci e fui criada em Brasília. Eu tenho um irmão mais velho, né? Então não sou filha única. E os meus pais sempre foram pessoas muito dedicadas a oferecer um estudo pra gente. Então, desde cedo a gente batalhou para ter um estudo. E aí, aos 19 anos, eu passei na Universidade Federal do Tocantins e vim para Palmas. Então, foi a primeira vez que eu saí de casa e já vim desbravar o Tocantins. Chegando aqui foi um mundo totalmente novo, né? Bem inusitado, tudo muito diferente. Mas eu vim com o coração bem aberto e fiz a faculdade aqui. Quando encerrou o curso, Mariana, eu acabei voltando para Brasília para procurar uma especialização, procurar fazer o que era meu sonho, porque naquela época Palmas ainda não oferecia a especialização em oftalmologia. Então, eu retornei para Brasília, fiz minha residência lá, finalizando a residência, já no meio mesmo, a paixão pela retina foi aflorando mais e mais, e eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, no fim dos 3 anos da residência de oftalmologia, eu entrei no Fellow de retina cirúrgica, em Brasília mesmo, com o Dr. Marcos Ávila, e tive a oportunidade de viver 2 anos lá com a equipe deles, aprendendo bastante, operando muito também, que cada vez mais me apaixonei, gostei, e até que acabei voltando para Palmas. Estou aqui de volta, e essa oportunidade de voltar foi espetacular, e eu espero poder contribuir bastante aqui. Só que essa volta tem um motivo um pouquinho diferente. Eu voltei porque é uma cidade que eu me apaixonei quando eu vim fazer a faculdade aqui. E acabei que também, durante a faculdade, eu conheci o que seria o meu atual esposo. Então, nessa oportunidade de onde a gente vai morar, o que vamos fazer, ele já estava morando em Palmas. Eu falei, vou te acompanhar, que é uma cidade que eu amo, que eu gosto, então acho que vale a pena tentarmos juntos aqui. Então, por trás da história da carreira também tem a história de amor e da doutora Lorena, que conheceu o marido dela aqui. Exato, é uma história assim, foram 8 anos, né? Esse ano agora a gente já completa 9 anos que a gente se conhece, então é uma história bem longa. E ele sempre acompanhou essas decisões que eu tive de estudar, porque hoje em dia, querendo ou não, a mulher ela precisa ter uma carreira também, né? E ele sempre acompanhou, apoiou, nunca me deixou desanimada. E a distância às vezes se tornava um pouco empecilho, mas a gente conseguiu, com apoio, deu certo, e aí tô aí. Doutora Lorena, por que a senhora escolheu a carreira médica e, em específico, a área de oftalmologia? Da parte da carreira médica, eu gostei, assim, escolhi, na época do ensino médio, que a gente tem tantos sonhos, né? A gente tem tanta coisa na mente, eu pensava em ser diplomata ou médica, uma das duas coisas. E o que me aflorou para o lado da medicina foi justamente em poder ajudar. Eu queria ser útil. Eu sei que o diplomata também, com certeza, ele é muito útil, né? Para uma grande nação. Mas o médico, você lida ali o dia a dia com a pessoa, né?
o cara a cara, e isso que é importante. A gente consegue trazer pequenas transformações lidando diretamente ali com o paciente. E aí foi o motivo da carreira médica. Agora, a oftalmologia, essa história é engraçada, Mariana. A oftalmologia, durante a faculdade, a gente tem uma professora que faz parte do corpo clínico do HOP, que é a doutora Núbia. E quando eu entrei na faculdade, ela era inclusive coordenadora do curso, né? E ela é maravilhosa. Então a gente olhava para ela assim, e era uma inspiração, né? Então a gente imaginava, falava assim, nossa, quando a gente crescer, a gente gostaria de ser igual a doutora Núbia. E tinha um mito na faculdade que falava que ela, que eu acho que na verdade nem é mito, viu? Eu acho que é uma história verídica. Tem um dos livros mais difíceis lá da medicina, que a doutora Núbia tinha lido ele todinho, mais de uma vez, e ainda tinha feito o resumo. Então a gente pensava, nossa, se ela fez tudo isso, olha o tanto que ela é excepcional. E ela é oftalmologista. E ela sabia de tudo de medicina, conseguia explicar pra gente e era oftalmologista. E aquele amor foi crescendo, eu fui olhando, fui admirando, até que eu tive a oportunidade de fazer uma aula lá no Hospital de Olhos. Tem um auditório, a gente vai entrando ali dentro do hospital, a gente acaba descobrindo que tem um auditório bem legal. E nessa aula eu tive a oportunidade de ver o fundo do olho pela primeira vez. Eu vi o nervo, eu vi a retina e falei assim, isso que é o olho. Aí, na verdade, até engraçado que o meu olho brilhou ao ver aquilo dali, que eu pensei, gente, que lindo. E foi quando meu coração acelerou. Até então, eu não tinha dimensão do que eu queria fazer. A gente vai estudando, tem tanta área interessante, a medicina é muito ampla, né? Mas esse momento foi um momento chave, que eu me apaixonei e falei, vou fazer oftalmologia. A senhora falou que as suas raízes estão em Brasília, Isso. mas a sua formação acadêmica aconteceu aqui em Palmas. Como que a senhora avalia essa formação médica aqui no estado? Quando eu cheguei aqui, eu fiz parte da 6ª turma de medicina da Federal. Então, era muito no início. As lutas aqui que a gente teve foram grandes, né? Afinal, a gente ajudou a montar ainda a universidade. Os meus colegas das turmas anteriores, muito mais do que eu, com certeza. Mas poder participar desse crescimento da universidade foi muito gratificante, eu me senti empoderada. Então, tudo era muito novo. A gente ia fazer um seminário, não existia esse seminário. Então, a gente construía. A cidade ainda não estava preparada para receber os alunos de medicina. Então, não era um costume, não era uma tradição. E aí, aos poucos, isso foi criando e eu observei que, desde o início da faculdade até o fim, a cidade estava mais preparada. Os estágios que a gente ia fazer, os pacientes já perguntavam mais, já se interessavam, eles já sabiam que teria um estudante ali e eles achavam bom a gente estar junto. Então, eu vejo que houve um grande crescimento na questão do curso aqui de medicina. E a cidade tende a só oferecer mais, e a universidade também. Sobre o seu processo de retorno para o fellowship com o Dr. Marcos Ávila, no CBV em Brasília, por que a senhora decidiu voltar para lá? Essa parte também eu acho que tudo na minha vida é interessante. Acho que quando você é apaixonado pelo que você faz, né, você sempre fala que tudo é interessante. Eu estava finalizando a residência e queria fazer retina cirúrgica. E quando você começa a pesquisar os serviços de onde você vai fazer o fellowship, onde você vai se especializar, e você procura a referência. E a referência nacional, eu posso até dizer mundial, Dr. Marcos Ávila. Então, assim, ele é uma figura, assim, extraordinária, né? O que ele contribuiu para a oftalmologia ao longo dos anos é impressionante. E do ponto de vista de retina cirúrgica, é espetacular. Então, eu tinha 2 opções, Brasília ou Goiânia, que é um outro local que ele tem esse programa de fellowship. E aí, na oportunidade que a vida e Deus me deu, eu continuei em Brasília mesmo, consegui fazer lá. Fiquei na casa dos meus pais, então foi bem mais tranquilo, tive esse apoio, né? E aí foi assim que foi desenrolando.
E agora, a pergunta que não quer calar. Como que a senhora ingressou no corpo clínico do Hospital de Olhos? E há quanto tempo, mais ou menos, que a senhora já está aí nessa missão? E eu sou novata, eu sou caloura ainda. Eu estou muito ainda no início. Eu ingressei agora no dia 1º de março, né? Então tá Nossa, bem, realmente. bem no início mesmo. Já tive a oportunidade de estar aqui participando com vocês, então já achei fantástico. E eu ingressei no corpo clínico porque eu cheguei para o Dr. Marcos e falei: Dr. Marcos, eu acho que eu vou para Palmas. Eu estou achando que minha vida vai ser lá. O que o senhor acha? E aí foi ele que incentivou, falou: vai, acho que é fantástico você ir. E eu peguei e falei para ele: lá, a minha vontade é trabalhar no Hospital de Olhos de Palmas. Aí ele perguntou por quê. Aí eu falei: pela doutora Núbia. Eu falei: por ela. Por tudo, toda a história, toda a trajetória, então eu sei que ali é o local. E aí as portas se abriram, ele me ajudou bastante, o hospital em todos os momentos também foi super receptivo, falou que estavam precisando de mim mesmo, que queriam a minha presença, e aí as coisas foram desenrolando, mas a gente sempre brinca, tem um namoro antes, né? Tem uma negociação antes, tem uma conversa antes, então eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas da administração do hospital já há meses. Isso não foi agora, eu entrei agora, mas que eu converso com a equipe já tem alguns meses para a gente organizar, alinhar, para que tudo esteja preparado para essa chegada, né? De mais um profissional. E foi fantástico, assim, tô muito empolgada. Muito, muito bom mesmo saber um pouco da trajetória da doutora Lorena. Mas agora vamos falar de retina. Vamos. O que de fato é a retina e qual que é a importância dessa estrutura ocular? E assim, qual que é a importância dela para a nossa visão? A retina é... Sou suspeita em dizer, né? Porque foi a área que eu escolhi, mas ela é fantástica. É um órgão que é responsável pela nossa visão de uma forma neurosensorial. Então, toda a nossa visão, ela vai passar pela retina. Eu costumo falar para os meus pacientes no consultório que a visão ela não depende só da retina, isso é fato. Então, a gente tem desde a estrutura da parte externa do nosso olho, né? Passa pela retina e a gente tem até as formações das imagens no nosso cérebro. Mas a retina, ela é delicada. Ela é como se fosse um papel fino, delicado no fundo do olho. E aí ela tem diversas camadas, e cada camada conta uma história diferente para a gente, pode-se dizer. Então, a gente consegue, a partir da retina, ver algumas coisas. O fundo do olho do paciente, ele traz algumas informações para a gente. Então, não é só trabalhar com o olho. A partir da retina, a gente consegue ver alterações de diabetes, pressão alta, outras doenças sistêmicas, né, que estejam acometendo o paciente. E, às vezes, a primeira porta de entrada do paciente para descobrir um diagnóstico é o oftalmologista. Isso acontece bastante. Então, a gente consegue ter essa avaliação e aí encaminha para o colega especialista para dar continuidade do paciente. Então, a retina ela é uma chave importante. E muitas vezes é um mistério para quem faz oftalmologia, né? No início, a gente fica assim, será que eu vou ver a retina algum dia? Porque não é muito fácil enxergar o fundo do olho. Então, esse início de aprendizado, ele é um pouquinho mais devagar. Quando você consegue enxergar, você ainda tem que entender as diferenças, né? O que está dentro da normalidade, o que está alterado. E, aos poucos, você vai... À medida que você vai praticando mesmo, você consegue observar isso daí. E aí a gente tem o segundo ponto, que seria a parte de cirurgias de retina, né? Existem alterações que acometem o olho que a gente precisa acabar atuando na retina. E essa atuação não é como uma cirurgia de abdômen ou uma cirurgia torácica, é uma coisa microscópica, né? Então, assim, a base do microscópio muito bom, é uma coisa bem detalhada. Os nossos instrumentos são muito delicados, eles são muito sensíveis. Então, o médico, ele trabalha com toda uma estrutura para uma coisa muito delicada. E aí faz com muito amor, muito carinho, com habilidade com as duas mãos para poder trabalhar dentro do olho.
esperando sempre um bom resultado visual para o paciente. E a gente sempre tenta, ao máximo, trazer uma qualidade, porque a gente sabe que se essa retina não estiver funcionando, a vida desse paciente, do ponto de vista de visão, vai ficar bastante comprometida, né? Então, a gente tem que batalhar por isso daí. Falando sobre o deslocamento de retina, que é um quadro recorrente nos consultórios, né? Quais são as causas dessa patologia e quais são os fatores de risco? Os sintomas, o que de fato acontece e como que os médicos podem atuar para mitigar esse quadro? Nós temos 2 descolamentos de retina que são os mais conhecidos e os mais falados, né? É o descolamento de retina decorrente de uma doença que é a diabetes, então é um descolamento tracional. E nós temos um descolamento de retina proveniente de alguma fragilidade dessa retina, alguma estrutura dela que ficou frágil, fez um pequeno, pode-se dizer, buraco, né? Uma rotura. E aí, através dessa rotura, acabou tendo o descolamento. E esse tipo a gente chama de regmatogênico. São os 2 principais, o que a gente mais comenta no dia a dia. Para o primeiro, que é o do diabetes, o tracional, a principal questão é o controle da glicemia. E no país em que vivemos, o Brasil, a gente tem muito paciente diabético e muitas vezes a desinformação é o que mais atrapalha o paciente. Se a partir do momento que é feito o diagnóstico, que ele tem conhecimento sobre a patologia, que ele consegue, na verdade, fazer esse diagnóstico, e muitos nem vão a um clínico geral ou um endocrinologista. Então, a partir desse momento que a gente consegue fazer o diagnóstico, se já procura alinhar a diabetes com o acompanhamento com o oftalmologista, já ajuda bastante, porque a gente consegue avaliar com antecedência e prevenir para que chegue no ponto mais drástico mesmo, que seria o descolamento de retina, ao ponto de precisar operar. Então, a gente tem recursos, né? O especialista de retina consegue atuar nesse paciente para que ele não chegue nesse caso. Se em algum momento ele acaba chegando, né, nessa ocasião mais drástica, é feito toda uma explicação para esse paciente, a gente acaba operando ele, com o intuito de realmente restabelecer essa visão. Mas é uma visão mais prejudicada porque tem a diabetes por trás. Então, não é só o descolamento de retina. Então, quando a gente pensa que a retina ela se destaca do fundo do olho, ela já perde um pouco a sua função por se destacar. Além disso, você tem a diabetes atuando no fundo do olho, traz mais problema para o paciente. Então, não é simplesmente eu entrar e colocar ela de volta no lugar. Eu preciso que o paciente seja parceiro comigo para também controlar a glicemia, modificar os hábitos de vida, fazer as orientações certinhas para que a gente tenha um bom resultado final. E o outro que a gente comenta bastante, né, que é o descolamento regmatogênico, até um nome meio, né, difícil às vezes de se pronunciar, que é de uma rotura ou de um buraco. Geralmente acontecem essas fragilidades na periferia, na parte mais externa da retina. Pode ser por afinamentos, predisposição genética, traumas. Às vezes a pessoa leva uma pancada, uma bola de tênis, um soco, né? Isso pode gerar realmente um rasgo nessa retina. E dentro do nosso olho, né, a título até de curiosidade, lá dentro do nosso olho é formado por líquido, por um gelzinho. E esse líquido, aos poucos, vai entrando nessa rotura e destacando a retina. Então, é uma coisa que não acontece em 1 minuto, 5 minutos, é uma coisa que vai, ao longo das horas, acontecendo. A retina vai se destacando e o paciente vai ficando cada vez mais com a visão diminuída, preta, escurecida. Alguns até conseguem relatar que é um campo da visão que já não está mais sendo utilizado, né? Então, eles observam que metade da visão está comprometida. E aí procura o oftalmologista e a gente consegue fazer esse diagnóstico. E aí, realmente, a gente consegue abordar. E esse tipo de cirurgia é considerada a nossa cirurgia de emergência na oftalmologia, porque o tempo é precioso para a retina. Então, quanto mais tempo ela fica despregada do fundo do olho, mais ela começa a sofrer danos. Que aí eu volto a mencionar que ela é um órgão neurosensorial. Então, essas células são muito delicadas. A partir do momento que ela se desprega, as células começam a entrar em sofrimento. E mesmo que depois a gente coloque no local,
a gente precisa que essas células peguem sua função de volta, que elas lutem novamente para funcionar. Então, o tempo que elas ficaram descoladas, digamos assim, vai influenciar depois no prognóstico do paciente, na acuidade visual final dele. Então, é importante, quando o paciente tiver qualquer queixa de perda de visão, flashes luminosos, uma mosquinha, né? Alguns relatos como se fosse uma teia de aranha, é sempre importante procurar o oftalmologista. Pode ser o oftalmologista geral, não precisa ser o de retina, porque o geral consegue fazer essa avaliação inicial, detectar se a queixa do paciente condiz com realmente esses achados de fundo de olho e ele consegue encaminhar para o especialista de retina. Se esse paciente já chega para a gente da retina, melhor ainda. Se ele já tiver esse acesso, não tem problema nenhum. Mas se às vezes for difícil na cidade em que se encontra, né, o Tocantins, temos diversas cidades no interior que tem um oftalmologista geral. Então, se ele conseguir pelo menos esse acesso, o colega lá consegue dar as diretrizes e encaminhar. E ainda falando sobre o deslocamento de retina, o que os pacientes podem tomar, né, como medida de prevenção para evitar esse tipo de alteração? O primeiro passo é ter uma vida saudável, né? Então, a gente tem que controlar bastante os fatores de risco, que seria glicemia alta, né? A questão da diabetes, pressão alta, hipertensão, né? Colesterol. Então, assim, hábitos de vida saudáveis, isso é importante para qualquer área do nosso organismo, não só realmente a retina. E o segundo ponto são os pacientes fazerem consultas regularmente, tá? Então, é importante a gente ter esse hábito de ir no oftalmologista uma vez por ano. Não é porque o óculos venceu, tá? É justamente para poder fazer esse check-up. E lá o colega vai conseguir avaliar bem as estruturas do olho, ver se tem algum acometimento, se tem essas áreas de afinamento, no caso do descolamento regmatogênico, e a gente consegue já se prevenir realizando laser, ou então num paciente diabético a gente consegue realizar também injeções dentro do olho para ajudar um pouco mais no processo da doença, né, que a gente chama de injeções intravítreas. Então a gente consegue fazer esses mecanismos antes de algo mais grave acontecer. Então o importante é o paciente ter hábitos de vida saudável e procurar o oftalmologista uma vez por ano, porque não tem como, quando tem alterações do ponto de vista genético, de áreas de afinamento ou degenerações da retina, não tem como o paciente prevenir. Ele é aquele que nasceu assim. Não tem como ele fazer nada do dia a dia dele para que ele não tenha aquela situação. A única forma é fazer os exames regularmente e procurar assistência imediata em qualquer queixa, que a gente consegue atuar antes que o estrago seja maior. Fica aí o recado, pessoal. Então, a gente já sabe que o diabetes e o colesterol, eles comprometem a visão. Mas como que isso acontece e quais são os riscos patológicos, né, que pacientes com esse diagnóstico possuem? A diabetes é uma doença que gera um estresse oxidativo inflamatório. Então, isso vai alterar o fundo do olho do paciente, primeiramente do ponto de vista vascular. Então, o paciente começa a ter alterações nos vasos do fundo do olho, podendo gerar hemorragias, esses vasos ficam mais tortuosos, ficam mais danificados, digamos assim, e o aporte de oxigênio, né, que é importante para as células, fica também prejudicado. Então, o organismo, a retina, ela entra num processo de sofrimento. Num mecanismo de tentar compensar esse sofrimento, o organismo da gente é muito inteligente. Se eu tenho vasos que não estão trazendo o oxigênio que eu gostaria de ter, então eu vou mandar um sinalzinho para produzir mais vasos. E é esse sinal que produz mais vasos que a gente chama de fator angiogênico. Quando a gente tem essa produção em excesso no diabético, ele produz vasos que não são vasos bons. São vasos feitos, eu brinco com os pacientes assim, de última hora. E aí esses vasos não se tornam eficientes para o que a gente quer. Então a gente acaba tendo que controlar a doença, muitas vezes com essas injeções intravítreas de antiangiogênicos, né? Para impedir esse crescimento anormal desses vasos. E esses vasos, com o tempo, com o passar, podem ir gerando uma proliferação, áreas de
cicatriz, isso vai fazendo que a retina comece a se destacar, a colar. Então, uma forma da diabetes atingir o olho do paciente é assim, é essa linha. Isso a gente não está falando realmente de uma coisa de meses, isso a gente está falando coisas de anos. Lembrando que os pacientes que são diabéticos, que usam insulina, eles acabam sendo um pouquinho mais propensos a esse tipo de alteração. Porque se ele está usando insulina, significa que a diabetes é um pouco mais difícil de controlar. Então, esses pacientes demandam um cuidado bem maior. Aqueles que têm um diagnóstico já no início, né, da diabetes, quase não vamos encontrar alterações no fundo do olho. Então, se ele continuar mantendo esse controle da glicemia, que é o principal fator de risco, ele já vai ter um grande sucesso. E o outro ponto é controlar a parte de colesterol, que vai atuar nesses vasos que a gente está comentando, né, da diabetes, e a pressão alta também, que é um outro fator de risco muito importante, que influencia justamente nesses vasos. Então, isso acaba trazendo um prejuízo maior para o paciente se ele não consegue controlar todas essas comorbidades. E eu até faço um parênteses aqui também para os pacientes tabagistas, tá? E hoje a gente tem uma população muito voltada para o cigarro eletrônico também, né? Então, a gente também tem que se atentar para isso, porque o tabagismo ele também pode afetar o fundo do olho, essas estruturas. Nós sabemos que também uma má alimentação e noites mal dormidas também afetam a saúde, né, do nosso organismo, mas isso também pode afetar a nossa visão de alguma forma? Se sim, quais são os riscos? Seria possível evitá-los? A alimentação, sim, com certeza, né? Temos que controlar bastante, procurar quem não tiver. Porque às vezes é muito difícil você seguir uma alimentação balanceada na rotina de correria do dia a dia, né? Então, se amanhece e já vai trabalhar, fica um pouco difícil. Então, quem conseguir a ajuda de um profissional nutricionista, né, para ajudar a adaptar a rotina com essa alimentação é fantástico. Os pacientes diabéticos, eu recomendo que todos passem com o nutricionista. Além disso, acompanhamento com o endocrinologista, certo? Então, a gente tentando ao máximo ter essa alimentação mais balanceada, a gente consegue trazer benefícios para o fundo do olho. Além disso, é fonte de vitaminas também a nossa alimentação, né? E o olho também depende de algumas vitaminas. Então, é sempre importante a gente estar se alimentando bem, evitando alimentos industrializados, embutidos, enlatados, né? Fazer opção por alimentos mais frescos, frutas, verduras, né? Feitos em casa, de preferência, né? E também praticar atividade física. E hoje até faço um parêntese nessa parte que a gente aproveita, né? Que tem que fazer atividade física. E da parte de sono, em relação à retina, ele não tem tanta influência. O sono ele vai trazer algumas alterações para o olho no seguinte sentido, de cansaço, o olho começa às vezes a tremer, né? O paciente sente que o olho dele está chacoalhando. Aí ele pergunta para alguém e aí a pessoa fala, não, seu olho está normal, mas o paciente sente que o olho dele está tremendo. São pequenos espasmos, e esses espasmos é justamente por fadiga, cansaço. Né? Então, isso acaba trazendo um prejuízo para o paciente em termos de produtividade. Então, ele já amanhece cansado, ele vai trabalhar, vai utilizar a visão dele para o dia a dia, já cansado. No fim do dia, ele está mais ainda desconfortável. Aí fica aquele olho vermelho, né? Aquele olho que coça. Então, o paciente ele fica um pouco mais incomodado nesse sentido, quando ele é privado do sono, quando ele tem muito estresse, muita coisa rolando no dia a dia dele da cabeça. Agora vamos falar de maquiagem. Eu, particularmente, não sei me maquiar muito bem, faço o básico assim no dia a dia, mas a gente queria saber, maquiagem também pode comprometer a saúde do olho? Se sim, de que forma? Tem como a gente, sei lá, tomar algum cuidado específico para estar evitando algum problema? Nossa, eu adoro essa pergunta porque é o que eu mais recebo das minhas amigas que não são oftalmologistas. Elas sempre estão mandando uma mensagenzinha perguntando o que pode fazer, né? Então, assim, a maquiagem, ela é fantástica porque é questão de autoestima. Eu não vou falar para uma paciente nunca no meu consultório, não use maquiagem. Não, eu vou tentar ensinar de forma mais responsável. As únicas formas que eu falo assim, olha, não vamos usar maquiagem quando realmente o olho está bem inflamado, está muito irritado, e a maquiagem seria um componente para piorar mais a situação do paciente. Então, a gente precisa fazer um intervalo.
Não é uma coisa para o resto da vida, é só o intervalo para tentar compensar. Então, o que a gente pode ter de alterações em relação à maquiagem? Um olho vermelho, um olho irritado, um olho que coça. Ao longo do dia ele pode produzir secreção no cantinho, próximo aqui nessa região do nariz, né? E o que a gente tem para fazer no dia a dia é lembrar de retirar bem essa maquiagem. Então, chegou em casa, finalizou as atividades, não tem que fazer mais nenhum vídeo para o Instagram, nada do tipo, conversar com mais ninguém, vamos retirar essa maquiagem, né? E para retirar a maquiagem do olho, eu recomendo água mais morna, um pouquinho mais quentinho, que ajuda nesse processo de remover. E a gente pode lançar mão de shampoo infantil, que a gente acha em qualquer supermercado e farmácia, né? Shampoo de bebê, que ele é neutro, então ele consegue ser aplicado na região dos olhos sem trazer prejuízo. Como também a gente tem alguns produtos que a indústria farmacêutica já desenvolveu para esse público. A gente pode lançar mão deles também para fazer essa higiene, a limpeza, deixar os cílios todos sem aquele rímel, né? A borda da nossa pálpebra toda sem aquele lápis, para que as glândulas da própria pálpebra mesmo, dessa região, funcionem de forma adequada para produzir uma lágrima boa e que o olho no outro dia esteja tranquilo, preparado para receber maquiagem novamente. E aí a gente tem também a parte dos cílios, né? Que hoje tem muitas pacientes utilizando, né, os cílios postiços. Então é importante ser feito com um bom profissional, se atentar para qualquer alteração que venha a ter. Então, às vezes, aplicou os cílios e o olho ficou muito ruim, doendo, desconfortável. Procure o oftalmologista com urgência, porque podem ter algumas alterações decorrentes desse processo. A gente não recomenda esses cílios mais permanentes, né? Vamos usar aqueles cílios da cola de um dia e pronto. Mas se a paciente, né, fizer questão de utilizar os cílios que duram um tempinho a mais, 1 mês, 2 meses, a recomendação é a mesma, de manter a limpeza dos cílios, eles têm que ser limpos. E em qualquer alteração, procurar o oftalmologista o quanto antes, para a gente poder ajudar para que não tenha nenhum dano maior. Adorei as dicas de make. Então, sempre que a gente fala de retina, a gente também fala em vítreo. O que de fato é o vítreo? O vítreo, ele é bem interessante. Ele é uma estrutura gelatinosa, digamos assim, dentro do nosso olho, tá? Então, ele vai ficar entre essa parte externa do nosso olho e a retina que está lá atrás. Então, se a gente pensa o olho como uma bolinha, então a gente tem a estrutura da frente e a estrutura do fundo. No meio dela, o que tem? É o vítreo. E o vítreo, ele é composto, na sua maior porcentagem, de colágeno e água. Então, com o envelhecimento, ele vai perdendo algumas propriedades de questão de colágeno. Até alguns pacientes me perguntam, doutora, então se eu tomar o colágeno vai ajudar meu vítreo, ele vai ficar bom, vai restabelecer? Não funciona bem assim, né? Então, não adianta a gente ficar repondo esse colágeno que não é uma coisa direta. E aí o vítreo, ele composto por água e colágeno, com o decorrer do envelhecimento, ele perde um pouco das suas propriedades e aí às vezes a gente começa a observar ele passando de um lado para o outro, que é às vezes uma mosquinha, uma muriçoca, né, um bichinho, e a gente tem que acompanhar esse vítreo que a gente está vendo ali para que ele não traga a retina junto com ele. Porque se é ele que está ali dentro do olho, ele está coladinho na retina. O que eu não quero é que nesse processo de envelhecimento, ele acabe puxando a retina com ele, gerando um descolamento de retina. Tá? Então, uma das formas que a gente pode evitar é fazendo essas consultas de frequência, observando, fazendo um mapeamento de retina. Então, eu consigo ver onde esse vítreo está mais aderido, as áreas que ele pode me trazer um pouquinho mais de prejuízo, então eu tenho que observar com mais carinho, com mais cautela, e aí acompanhando esse paciente mais de perto. Certo. Como que a senhora enxerga a evolução dentro da oftalmologia? Hoje você, como médica, você acredita que existe uma boa estrutura tecnológica para atuar?
Com certeza. A oftalmologia é uma área linda, maravilhosa. E a gente depende muito de tecnologia. E a tecnologia, pra gente, ela muda muito rápido. Então, às vezes, na medicina, a gente fala em questão de 5 ou 10 anos, é pouco para a medicina de forma geral. Mas para a oftalmologia, 5, 10 anos, muita coisa já mudou. Então, a gente tem muita coisa envolvida aí. Tem toda uma indústria de tecnologia por trás, porque o olho é delicado, é pequeno. Todas as estruturas que a gente vai avaliar são pequenas. Então, a própria avaliação do oftalmologista demanda de uma cadeira, né, especial, que o paciente coloca o queixo, encosta a testa, e aí o oftalmologista joga aquela luz, e aquela luz ali por trás a gente tem um microscópio que amplia, para que a gente consiga ver todas essas estruturas com mais delicadeza. Então, a tecnologia ela é importante, tanto para você ter um microscópio bom, você ter aparelhos que te ajudam nisso, né? E do ponto de vista da retina, a tecnologia ela é mandatória, porque os aparelhos bons, aparelhos adequados nos ajudam a avaliar bem essa estrutura que está lá atrás no olho, que é extremamente fina e delicada, para que a gente consiga pegar pequenas alterações que às vezes a olho nu, né, até com um oftalmologista experiente examinando, ele vai achar que está tudo bem. Mas esses exames que a tecnologia hoje permite a gente ter acesso, consegue pegar pequenas alterações já no início delas e a gente conseguir atuar. Então é importante, a cirurgia de retina, ela é toda baseada na tecnologia. Então a gente precisa mesmo dessa constante evolução e tem. A oftalmologia é muito ampla nisso. A cada ano lançam coisas novas, novidades que vão trazer tanto para o oftalmologista, para o cirurgião, quanto para o paciente, vão trazer benefícios, né? E à medida que vai passando, o custo dessas tecnologias também vai se tornando um pouco mais acessível. Então, às vezes, para uma clínica numa região mais de interior, é difícil manter a estrutura. Mas hoje, a cada dia que passa, está ficando mais acessível, então eles conseguem também trazer essa estrutura para regiões mais do interior, digamos assim. Sobre a carreira de oftalmologista, a senhora indica, olha que pergunta óbvia, a senhora indica para os profissionais que estão aí no processo de formação? Indico bastante, né? Então, assim, é importante ter em mente o seguinte, que são 6 anos de faculdade de medicina. Após a faculdade, você tem a prova de residência médica para fazer oftalmologia. E essa prova é uma prova que a gente chama de acesso direto. Dentro da medicina, a gente tem outras especialidades que a gente precisa fazer antes, clínica médica ou cirurgia geral, para depois ser especialista, né? Vou dar um exemplo para todos entenderem. Um cardiologista, ele não sai da faculdade e já entra na residência de cardiologia. Tem que fazer primeiro clínica médica, depois passa em outra prova de residência para cardiologia. Então, são processos. Na oftalmologia, a gente não tem esse meio termo, então a gente já pode prestar a prova de acesso direto. Então, você entra na residência de oftalmologia, que são 3 anos. Ao longo desses 3 anos, você vê o olho todo, você faz todo tipo de cirurgia, você vai se aperfeiçoando, e ao longo da residência, você consegue definir que áreas você gosta mais, né? Então, você consegue definir melhor qual é a região que mais te traz aquela afinidade para você falar, eu amanheço todo dia e tenho prazer de atender, porque é uma área que eu gostei. Então, a partir dos 3 anos, o médico ele pode procurar um programa de fellowship. Em algumas universidades, a gente tem um programa de R4, que seria mais uma residência, né? Seria o 4º ano de residência. E aí, a partir disso, ele especializar em áreas que gosta. Nós temos a equipe da córnea, que eu acho assim, um mundo fantástico, a equipe da córnea, né? O pessoal do glaucoma, o pessoal de catarata, a retina, né? Então, a gente consegue definir também a equipe de oftalmoplástica. É importante lembrar que a parte de cirurgia de face, que envolve os olhos, as pálpebras, o canal lacrimal, tudo isso, é o oftalmologista que fez a parte de oftalmoplástica que consegue avaliar isso, fazer essas cirurgias. E aí, essa equipe também são mais 2 anos fora da residência, né? Que eles têm que aprimorar para fazer esse tipo de procedimento. Então, é um processo longo,
mas como qualquer área da medicina. Então, tudo que a gente for escolher na medicina, você nunca vai deixar de estudar, você nunca vai parar, você tem que sempre estar se atualizando. E o processo de residência e especialização, ele é longo, mas é prazeroso, porque é ao longo dele que você vai se formando, você vai definindo quem você é, o que você gosta, né? Então, eu recomendo para o pessoal que às vezes está em dúvida do que quer fazer, quem gosta de cirurgias, é uma área muito boa. É um paciente que você vai operar e ele não vai demandar ficar internado no hospital, numa UTI ou numa enfermaria. Ele já faz o procedimento, ele já vai naquele mesmo dia para casa dele, né? Então, toda a logística é diferente. Então, quem quiser até saber um pouquinho mais, quiser conversar, eu estou super à disposição, porque realmente eu sou apaixonada. E a senhora acha que o mercado tocantinense, ele é, de fato, promissor na área de oftalmologia? Isso aí é muito bom, porque o mercado aqui ainda é muito novo, então ele ainda está no início. A oftalmologia aqui ela ainda tem muito espaço, ela tem muito campo. E a vantagem de Palmas em si é porque consegue pegar todas essas cidades ao redor, e ainda digo mais, outros estados, né? Nesse tempo que eu estou no HOP, eu já atendi pacientes do Mato Grosso, do Pará, do Maranhão. Então, a gente consegue pegar ainda esses estados ao redor e aqui acaba sendo um núcleo. Então, tem muita área ainda para crescer, tem essa oportunidade. E cada vez mais que a população ficar consciente da necessidade de procurar um oftalmologista, isso vai ficando mais consolidado. Às vezes a gente, nos grandes centros, isso é uma informação mais difundida, né? De sempre uma vez ao ano no oftalmologista. Então aqui, à medida que a gente consegue deixar mais essa informação para as pessoas, isso vai tornando o campo maior, trazendo mais investimento, né, em termos de tecnologia, da indústria, porque vai vendo que aqui está crescendo, então é uma área em potencial. Então as empresas começam a querer investir mais. Então, a gente consegue ter mais recursos a cada dia que passa. Doutora Lorena, agora para os médicos que estão aí pensando em seguir na carreira oftalmológica, qual que é o recado que a senhora deixaria? Quais são as vantagens de seguir nessa carreira? Ótimo. Primeiro ponto é se dedicar, né? Porque tudo que a gente consegue ter de aprendizado durante a faculdade de medicina sobre o olho é pouco, né? Então, quando você entra na residência, é um mundo muito novo. São muitas informações de uma vez, então não desanime, se dedique, estude, sente várias vezes para estudar, horas e horas, quantas forem necessárias, examine todos os pacientes possíveis, né? Trate com muito amor e carinho aquele paciente, porque é uma luz no olho do paciente, então pergunta, né? Tem aquele jeitinho, aquele cuidado, mas sempre tente examinar o máximo de pacientes possíveis. E faça bem feito, escolha um centro que vai conseguir complementar todas as áreas dentro do olho, né, que tenha todas essas especialidades, e também um centro que consiga te trazer estrutura, tecnologia, porque a oftalmologia é a base disso. Então, você consegue, num centro desse, ter uma boa formação, e a partir daí o caminho é só sucesso. E a qualidade de vida também é muito boa. Então é com essas mensagens que nós encerramos mais um episódio do nosso podcast Além da Visão. Gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Lorena, que veio aqui hoje compartilhar diversos conhecimentos com a gente. Sem dúvida foi um episódio extremamente especial para todos nós. E eu aproveito para pedir mais uma vez para você aí que está nos acompanhando, para seguir a gente lá nas redes sociais, @HOPalmas. Se inscreve também no nosso canal, compartilha com os amigos aí também esse episódio e cuide da saúde dos seus olhos. Até a próxima!